Fala, rapaziada, tranquilidade. Bom, voltando agora com provavelmente teoria dos números, né? Faz um tempo que eu não faço nenhuma questão resolvendo algum tipo de questão desse tipo. A ideia aqui é passar um conceito bem simples, mas que muitas vezes resolve a maioria dos casos de teoria dos números nesses problemas mais elementares, né? Então acessem lá o cosseno.com, plataforma irada, a gente está upando prova pra caramba lá, em breve vai ter inclusive de outros vestibulares aí. Também estamos montando uns esquemas meio segredos assim e tal, mas vamos para a questão aqui. Acessem lá, cosseno.com. Encontre todos os N, né? N é um número genérico aqui, natural, certo? Todos os N naturais, tais que 3 elevado a N menos 1 mais 5 elevado a N menos 1 divide 3 elevado a N mais 5 elevado a N. Esse tracinho aqui significa divisão, assim. Então, claro que, dependendo do contexto, ele pode ser usado de outra forma, mas, em geral, ele significa divisão. Isso aqui é St. Petersburg. É de onde veio essa questão. A cidade lá, acho que é russa, né, se eu não me engano. O pessoal aí que manja das... Enfim, bora para a questão. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, né, que você sempre tem que ter em mente, principalmente em problemas mais tranquilos, assim, tal, vestibular, ou Olimpíada mais tranquila, nenhuma internacional e tal, é você dizer que esse lado aqui tem que ser menor ou igual a esse, né? Um divisor de algum número ele tem que ser sempre menor do que aquele número, senão ele nunca vai dividir, né? Tipo, 2 nunca vai dividir 1, 4 nunca vai dividir 2. Então, sempre essa ideia. Então, a gente pode dizer que 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1 é menor ou igual a 3 elevado a n mais 5 elevado a n. Bom, isso aqui aparentemente não ajuda tanto, né? Porque vamos supor que a gente tivesse aqui, em vez de números elevados, números exponenciais, digamos assim, a gente tivesse, sei lá, x ao quadrado, 2x e tal. Aí a gente conseguiria montar uma equação mais simples, né? Poderia analisar os sinais e tal. Nesse caso aqui, não vejo como isso pode ajudar tanto. Mas, deixar aqui. Agora, outra ferramenta nesse tipo de problema muito utilizado é você tentar fazer esse número aqui aparecer aqui e cancelar alguns números aqui. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, tem uma coisa muito simples que a gente pode dizer, né, sobre esse número aqui. A gente pode dizer que esse número, ele divide ele mesmo, certo? Ou seja, 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1 divide 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1. E por que isso é bom, né? Porque se ele divide ele mesmo, ele também vai dividir qualquer múltiplo dele mesmo, né? Em particular, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar por 5 isso aqui, certo? Multiplicando esse número aqui por 5, ele vai continuar dividindo, porque vai ser um múltiplo, e a gente consegue sumir com esse 5 elevado a n. Como assim, né? Bom, como 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1 divide ele mesmo, ele também vai dividir um múltiplo dele, em particular um múltiplo de 5, né? Então, 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1 divide 5, que multiplica 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1. Beleza? Só que isso aqui é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 3 elevado a n menos 1 mais... Aí 5 vezes 5 elevado a n menos 1 é 5 elevado a n. Então ele divide isso. Bom, se a gente quer que ele divida isso aqui e a gente quer que ele divida isso aqui, em particular ele tem que dividir a subtração. Então essa é outra ideia. Então outra ideia aqui é a gente subtrair. Se a gente sabe que ele divide dois caras, a gente pode subtrair esses dois caras e ele vai ter que continuar dividindo essa subtração. Então essa é outra ideia. Então, o 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1, ele vai ter que dividir a subtração entre esses caras aqui. Então, se eu subtrair esse 5 elevado a n, corto com esse 5 elevado a n, aí vai ficar 5 vezes 3 elevado a n menos 1, menos 3 elevado a n. Beleza? E, na verdade, a gente pode simplificar ainda mais isso aqui. Por quê? Porque 5 não é a mesma coisa que 2 mais 3.
vezes 3 elevado a n menos 1, menos 3 elevado a n. E 3 vezes 3 elevado a n menos 1 é 3 elevado a n. Então, corta também 3 elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a n menos 1. Show! Aí agora é um pouco mais tranquilo a gente usar essa coisa aqui que a gente usou antes, né? Que no fundo não estava tão ajudando. Por quê? Porque à medida que n vai crescendo, essa base aqui sendo maior que 3, ela vai sendo muito, muito, muito mais relevante do que essa base 3 aqui, né? Então, eventualmente, esse lado aqui, ele tem que ficar maior que esse outro lado aqui, certo? Esse lado direito. Porque aqui você tem a base 3, aqui você tem a base 5. À medida que o n vai crescendo, essa parada aqui vai crescer muito mais. Então, talvez a gente consiga definir algum n a partir do qual isso daqui sempre vai ser maior, né? O lado esquerdo sempre vai ser maior que o lado direito. Então, a gente precisa que 3 elevado a n menos 1 mais 5 elevado a n menos 1 seja menor ou igual a 2 vezes 3 elevado a n menos 1. O que eu posso fazer aqui nessa equação? Posso passar esse 3 elevado a n menos 1 para o outro lado, né? Subtraindo. Então, disso daqui, a gente vai ter aqui 5 elevado a n menos 1. Aí, bom, 2 vezes 3 elevado a n menos 1 mais 3 elevado a n menos 1 é 3 elevado a n menos 1. Então, 5 elevado a n menos 1 é menor ou igual a 3 elevado a n menos 1. Show de bola. Se a gente jogar, por exemplo, n igual a 2 aqui, a gente já vai estar dizendo que 5 elevado a 1 é menor ou igual a 3 elevado a 1. Que não, né? Aí eu vou deixar aí de exercício para vocês. Vocês podem mostrar por indução, por exemplo, que para todo n maior ou igual que 2, isso aqui nunca é verdade, certo? Tentem mostrar aí por indução. Vai ficar de exercício. Então, significa que o n ele tem que ser menor que 2. Então, se o n tem que ser menor que 2 e ele n é natural, então n só pode ser 1. Então, a única possibilidade é se n for igual a 1. Apenas se n é igual a 1. Bom, se n igual a 1, vamos agora substituir aqui, né? Para ver se realmente ele vai satisfazer. N igual a 1, isso aqui fica 0, então 3 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 também é 1. 1 mais 1, 2. E aí aqui vai ficar quanto? 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1 é 5, 3 mais 5, 8. 2 divide 8? Divide. Então, n é uma possibilidade. Então, a única possibilidade é n igual a 1. Isso mata o problema. Espero que vocês tenham curtido. Vou tentar trazer mais questões de teoria dos números de uma forma mais tranquila, aplicando só conceitos básicos. Entrem lá no nosso site cosseno.com. Como eu falei, a gente está botando altas paradas lá. Se quiserem pedir resolução também, manda lá que a gente faz. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Valeu! Bom, peraí que acho que o cachorro começou a latir aqui. O cachorro tá de sacanagem comigo. Boa.